Bom dia, gente querida do Senhor. Novamente estamos aqui para mais um momento da leitura da palavra, um momento de comunhão, como o meu amado irmão Claito disse aqui outro dia, o maná dos céus. É isso que a gente veio nessa manhã, para buscar, para receber um pouquinho do Senhor. Perdoa a voz está assim, meio quem fez um show ontem, né? Cantou muito, falou muito, não é bem verdade. Ela está rouca, não está muito agradável, mas aqui meus irmãos vão levar aqui e vão ajudar a minha rouquidão, assim, passar um pouquinho. Nessa manhã o pastor não está aqui, nos incumbiu dessa responsabilidade, mesmo sabendo que a minha voz estava assim. Ele falou, vai, faz, né? A gente veio, está aqui fazendo, né, amados irmãos, e vai ser uma bênção. Bom dia para você, bom dia, pastor Célio, presbítero, Clayton. Fique à vontade para as considerações iniciais de vocês. Bom dia, povo de Deus. Você que está na sua casa, nos assistindo, nossos amigos e parentes. Um excelente dia na presença do Senhor. E aqui nós vamos estar conversando, vamos estar falando de tudo que nós aprendemos e que Deus tem feito na nossa vida. Que você seja abençoado essa manhã, no nome de Jesus. Bom dia a vocês, bom dia pastores, bom dia vocês que estão em casa. Chegou a hora do momento especial nessa manhã, nesse domingo de manhã. Momento de alegria, de ler a palavra, né? Isso aqui é um privilégio, é uma ferramenta, é uma bússola, é uma receita, não sei. Mas eu sei que traz vida, traz assim, esperança, fé. E é um livro assim que é a palavra viva de fato, né? E você Aleluia. que está em casa, agora você desliga aí Netflix, tudo que você está assistindo na televisão, fica aqui conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo, presbítero? Graças a Deus. Bom dia, igreja. Sei que a igreja está com o ouvido inclinado a ouvir a palavra hoje pela manhã, né, pastor? Amém. E creio em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que tudo quanto nós vamos falar é porque nós aprendemos. E quanto nós aprendemos, nós vamos passar um pouco para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como diz o livro de Salmo, no livro de Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Clayton aqui começou falando assim, isso aqui é uma receita, isso aqui não sei, mas é algo que instrui a vida da gente, isso aqui é a constituição dos céus. É aquilo que norteia a nossa vida como servo de Deus, como aquele que acredita que vamos morar numa pátria que está nos esperando, numa pátria muito melhor que essa, né? Porque a nossa está meio fora de ordem, mas nós vamos para uma outra pátria. Essa aqui é a constituição dos céus. Isso aqui é aquilo que Deus rege sobre as nossas vidas. E é sobre ela que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. E para a gente entender essa palavra, como ela é preciosa aos nossos corações, a gente precisa ter relacionamento com ela, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho como que a gente adquire fé, fortalece a nossa fé, como que a gente manda o medo embora, como a dúvida sai da nossa vida e como a gente começa a ser confiante sobre essa palavra. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, no livro de João, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que a gente vai se aprofundando nessa palavra, essa palavra vai nos libertando. E aí a gente volta para o Salmo 119. Luz para os meus caminhos. Ela traz luz. Ela nos tira da escuridão. Ela nos coloca num lugar onde tudo vem às claras. Onde o Senhor mostra quem somos, o que podemos e o que Ele vai fazer conosco. Então é sobre essa palavra, como a gente pode se fortalecer por essa palavra, como a nossa fé pode ser fortalecida. E eu quero saber de vocês, como que a nossa fé pode ser fortalecida? Como que a gente pode ficar assim, mais fortinho, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Como se eu tenho uma medida, o presbítero Roque tem uma, o Clayton tem uma, você tem uma e eu tenho outra. Quem está em casa tem outra. Como que eu posso aumentar a minha fé? Talvez você está em casa e fala assim, eu não tenho fé. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar, eu não tenho fé.
Eu não tenho fé para isso. Ora, eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz que nós recebemos uma medida de fé. Como que eu posso aumentar essa medida de fé? Como o senhor acha, pastor? Eu acredito assim, que nós aumentamos nossa medida de fé praticando, ouvindo aquilo que nós aprendemos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você entende de Deus, relacionamentos você com Deus traz crescimento para você, traz excelência na sua vida, porque você conhece a Deus e é conhecido de Deus. Como exemplo que nós temos nossos filhos, relacionamos com eles, estão crescendo, estão desenvolvendo, e vai saber como que o pai é, como que a mãe é. Isso traz um crescimento para dentro de nós, das nossas vidas e do nosso coração. Então, oração, palavra de Deus. Quem faz academia começou igual eu e a Ilse, nós somos magrinhos, né? Não começa. Não, nós somos mais ou menos. E o que aconteceu? Os nossos músculos foram desenvolvendo. Eu lembro da atividade que eu faço hoje em dia, do trabalho que eu faço hoje em dia, que no começo eu tinha muito medo. Aí eu fui aprendendo alguma técnica. Eu mexo com eletricidade. Fui aprendendo alguma técnica. Onde dá choque, onde fecha curto, de onde vem a energia, como que é formada a energia, qual é o perigo que eu tenho. E fazemos até uma PR, análise preliminares de risco. Eu analiso, e a minha fé não é diferente. Eu tenho que analisar o que eu creio, o que está acontecendo no mundo e onde eu quero chegar. Quando eu entendo essas coisas, eu tiro de letra. Vai vir dificuldades? Vem. Mas pela fé que nós temos em Deus, nós vencemos, não é, Clayton? É claro, a fé sem obras, ela é morta. Você tem que se movimentar. Quando você dá o primeiro passo de fé, Deus honra a sua fé. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso, mas você também tem que reagir, erguer a sua cabeça. Não é ficar acuado na sua vida e acreditar nessa palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia não é a prova da existência de Deus. A Bíblia é a revelação de um Deus que sempre existiu. Amém. E cada vez que você lê ela, cada vez que você você anda com o seu Deus, assim como foi Enoque, você é tomado por Deus. Você tem aquela intimidade com Deus, você sabe a linguagem do seu Então, Deus. vocês dois falaram a mesma coisa. Você, quando anda com Deus, como Enoque andou, e você do relacionamento do filho. Então, relacionamento seria uma das maneiras da gente estar aumentando a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé. É porque você entende o olhar do seu Deus, quando ele está te olhando, você entende a voz do seu Pai, quando ele toca em você, é aquele relacionamento, igual a pastora falou. Quando você tem aquele relacionamento com Deus, a sua fé fica alicerçada naquilo ali. Você acredita em Deus. Você dá a mão para Ele, porque eu quero andar junto com o Senhor. Mas tem um monte de gente aí, desculpa, que fala assim, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus está aí, eu sei que Deus existe. Mas que muitas vezes, quando tem alguma dificuldade, não consegue fazer. Essas pessoas acreditam em Deus, essas pessoas têm fé em Deus, ou essas pessoas têm crença em Deus, presbítero? A crença, pastor. A palavra de Deus diz em Romanos que confessar que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a fé em Cristo Jesus no nosso coração aumenta. Aumenta porque as respostas de Deus vêm quando nós perguntamos, nós pedimos algumas coisas a Deus em oração, Deus responde, Ele entrega. Está escrito em Romanos 10. É isso que eu creio, que está na presença de Deus. Ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Precisamos confessar a Jesus como o único Salvador. Confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é fé, isso é confiança, isso é crer. Mas fale para mim, vocês aqui que são mestres entendidos aqui na palavra, e defina o que é fé e o que é crença. Porque, às vezes, eu estou achando que eu tenho fé e eu não tenho fé, eu tenho crença. E aí é muito diferente uma coisa da outra. Porque aí eu quero que aconteça algumas coisas na minha vida, mas eu só tenho crença. Eu não tenho combustível suficiente para que aquilo aconteça. Quem me define aqui o que é crença e o que é fé? Aqui está uma discussão para ver quem vai definir. Quem vai falar para mim? Eu vou falar de fé e o Clayton falar de crença. Fé é mais fácil falar. Realmente parece difícil, mas se torna fácil. Eu gosto da melhor definição que tem na palavra de Deus em Hebreus 11:1.
fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé é você acreditar no impossível, no invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas nós cremos que Ele existe baseado na palavra de Deus. Como diz Hebreus 1:3, tudo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível foi feito daquilo que nós nos imaginamos. A fé, ela nos leva a ir mais longe e a crer de uma forma sobrenatural das coisas acontecer. Fé é você depositar a confiança em alguém. Antes de passar para o Clayton, eu vou dar 2 exemplos que eu tenho na minha casa, na minha residência. A minha filha Alice fez 1 ano e 1 mês, um pouquinho atrasado, igual o pai, demorou para andar. Mas começou a andar. E sabe como que ela anda? Confiando no pai e na mãe. O pai chama, ela vem. A mãe chama, ela vem. Ela dá dando os passinhos, vai caminhando, vai andando. Então ela confia no pai dela. Apesar de ser uma criança, confia no pai. E o meu filho Isaac, apesar de ter 7 anos, começou a andar de bicicleta agora. E quando ele anda de bicicleta, não vai dando orientação. A rua não, calçada. Não faz isso. Não precisa pedalar na descida. Vai fazer a curva, vai devagar. E ele vai botando aquela confiança na gente. Ele vai tendo fé naquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos colocando no coração deles. E se torna as coisas mais fáceis, como nós estamos dizendo aqui, o relacionamento. O diálogo entre um e o outro faz com que aumente nossa fé, cada um de nós. E quando a gente crê, é igual Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Quando uma pessoa está morta ou está com uma doença terminal, você crê que ela vai se ressuscitar, você crê que ela vai ser curada, você crê que esse paralítico possa andar, você crê. Eu acho que crer é isso daí, crer é acreditar no seu Criador que possa, do seu Criador que faz o milagre, eu creio nele. Isso é crer, mas e a crença? Como assim? Crença. Porque a gente tem fé na palavra viva de Cristo. O que é crença? Você sentou aí nessa cadeira, você achou que essa cadeira ia acontecer o quê? Aguentar seu peso. Ela não ia derrubar você. Isso é crença. Ela não vai derrubar você. Ela segura. Agora, a fé é eu saber que aquilo que eu não conheço vai acontecer, mesmo eu não sabendo como. Isso é o sobrenatural. Você não tem fé para entrar dentro do carro e saber, vou o carro agora, vou precisar de fé para ligar esse carro. Não, você acredita, eu sento aqui, liga, o carro sai andando. Isso é crença. Eu creio que Deus existe. Todo mundo crê que Deus existe. A Bíblia diz que até o diabo crê tanto que ele treme de medo. E ele sabe que existe. Mas a gente precisa ter fé, que é o diferencial. É aquela que faz a gente entrar onde? No sobrenatural. A gente quer falar uma linguagem, quem está em casa, uma linguagem, entenda isso. Que muitas vezes a gente acha que a gente está cheio de fé, mas a gente está cheio de crença. Então a gente diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando tudo. Aí você fala assim, não, mas não tem lá na sua casa isso. Tem, mas está faltando a carne, está faltando a coca, mas tem arroz, tem batata, tem ovo, tem. Mas está faltando coca, está faltando carne. Mas o Senhor é seu pastor e nada te faltará, não está te faltando. Então, não estar te faltando, exatamente, não precisa ser aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. O que eu preciso para viver? Comer. Tem comida? Tem, então não está te faltando. Então, eu preciso ter fé. Fé que as coisas vão acontecer independente do que eu estou vendo. Isso é diferença de crença. Eu estou aqui com esse microfone, eu tenho a certeza, se a Amanda ninguém der um bolo naquela mesa, que o microfone vai funcionar. Isso é crença, ele vai funcionar. Agora a fé seria eu pegar ninguém operando lá e o microfone falando sozinho aqui comigo. Oxa, isso aqui é o sobrenatural, não tem ninguém lá e está acontecendo um negócio aqui. Essa é a fé. E a gente precisa ter fé, como diz a palavra, fé do tipo de Deus. A fé que produz milagres. Que fé que produz milagre? É aquela fé que quando eu e você nos lançamos, sabe quando o trapezista está lá em cima, e ele vai de um lado para o outro, vai e volta, e pula, e vai. Ele tem certeza que quando ele se lançar, o outro trapézio já vem vindo para ele pegar, porque senão ele não pulava, senão ele não ia. Isso sou eu e você com fé. Eu tenho a certeza que eu vou pular, e do outro lado vai estar a minha esperança. Nós precisamos ter isso. Mas como que a gente chega nesse ponto de fé? Como que a gente chega no ponto onde a gente vê milagres acontecendo na nossa vida, do mais simples? O fato de você estar com uma dor de cabeça
E você pôr a mão lá e falar, em nome de Jesus, eu creio que eu estou liberta, sarada, e a dor sumir. Tem gente que crê. Tem gente que não crê, pastor. Tem gente que não consegue ver isso. Nem para dor de cabeça. Então, ela precisa do anador, ela precisa do lisador, só lisa, né, a dor. Anador, lisador, da Neusaudina, para tirar a dor. Porque ela não tem fé para essas coisas. Ontem eu estava falando com uma pessoa, e aí ela disse assim, eu não tenho fé para mim, mas eu tenho fé para os outros. Para os outros eu sei que vai acontecer. Na verdade, ela tem fé. Porque se ela acredita que vai acontecer para os outros, se ela confia que aquilo que ela vai falar, ela tem para ela também. Mas ela tem o quê? Muitas vezes insegurança, muitas vezes medo. E a fé não combina com medo. A fé não combina com dúvida. A Bíblia diz que o homem que duvida é semelhante, vai e volta. Você já, Claito, sentou numa cadeira de balança? Já? Como é que você fica na cadeira de balanço? Balançando? E para onde você vai? Obrigado, balançando. E para onde você vai? Trás, para frente, para trás. E vai para algum lugar? Não. O homem que duvida é assim, para frente, para trás, para frente e para trás e não sai do lugar. Mas quando você tem fé, o que você faz? Nós vamos lá para Lucas capítulo 5, o que diz lá? Que quando você tem fé, você vai andar sobre as águas. Você vai embora. E eu adquiro essa fé como, gente? Vocês me falaram aqui uma possibilidade. Relacionamento, a primeira. Que é o que Jesus, o que Deus quis fazer desde o início com quem? Com Pedro. E Deus quis fazer com quem isso desde o início? Adão e Eva. Puta. Com Adão e Eva. Relacionamento. Tá junto. Estou aqui com você. E o que eles fizeram? Não. Vou me desviar, vou dar uma voltinha para lá, né? E todo o tempo, Deus quer o teu quê conosco? Relacionamento. Porque o relacionamento traz confiança. Vocês acabaram de falar aqui para mim. O Roque estava me contando um exemplo do pai dele. Como que era, Roque? Meu pai, ele ensinava a tirar o medo dos filhos. Como que ele tirava? Na cinta? Então, não. Você vai perder o medo. Ele não precisava machucar o filho, nem mesmo com muitas palavras. Porque tem pai que detona os filhos. Sim. Meu pai, ele ensinava, vamos supor assim, pescar. Na beira do rio é perigoso e tem cobras. Como fazer para chegar até o rio sem ter medo das cobras? Levando uma arma, levando um pedaço de pau, um facão, o que seja. Assim também é Deus. Para que o medo saia, nós não tenhamos medo de vencer, de caminhar, nós temos que ter Jesus Cristo e saber que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Quando nós colocamos no nosso coração que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e livra do mal, o medo foge. O medo não pode habitar aonde está o anjo do Senhor nos guardando. Amém? Amém. Sai da tua terra, da tua parentela, lugar não onde eu vou te mostrar. Que lugar? Eu vou pegar e sair da minha casa, largar tudo e sai. O interessante é que quando você tem fé, você não questiona. Ele não questionou. Ele pegou e saiu, pastor. Glória a Deus. E é interessante que todos acho que lembram o primeiro passo na presença de Deus. Eu lembro claramente. Fui para a igreja, nessa igreja aqui, onde estou até hoje, graças a Deus. Ouvi a palavra de Deus. Alguém me evangelizou. Alguém falou que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Eu fui e ouvi a mensagem a primeira vez. Fiquei meio assim, fui caminhando com Deus. Fiz a primeira oração. Senhor, se o Senhor realmente existe, e eu quero ir num lugar que eu ouça a palavra. Eu quero aprender a palavra de Deus. E foi respondida a minha oração. Aí fui vendo o louvor e a adoração. Deus habita no louvor do seu povo. Deus cura no louvor do seu povo. Estava com a dor de cabeça, orei. Deus curou. Não é que funciona? Duvidou ainda, incrédulo. Então, eu estava aprendendo, eu era uma criança. E o crescimento espiritual é semelhante ao crescimento normal, natural.
Verdade. E eu dando o primeiro passo, aquele bebezinho na fé. Eu conversava com os irmãos que era mais firme que eu, crente, a irmã do meu lado, né, irmã, que já era da Cristo Salvo, falava umas besteiras, falava alguma coisa, eles me corrigia. Mas, nossa, onde eu errei? O que eu errei? Aí ia falar com Deus. Aí Deus ia mostrando na pregação, na mensagem. E eu quero falar para vocês 2 exemplos de pessoas que desenvolveram a sua fé na presença de Deus. Eu gosto desse personagem, não é Davi, agora é Moisés. Moisés, é legal que Moisés chegou para Deus e foi falar com Deus, numa sarça ardendo. E Deus falou para ele assim, ó, Moisés, o meu povo está preso no Egito, está escravo, eu preciso tirar ele de lá. Eu escolhi para tirar. Moisés falou, quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condições. Faraó é rei do Egito, Faraó tem poder, Faraó tem conhecimento, Faraó tem domínio, eu não consigo fazer isso. Aí Deus falou, quem fez a boca do homem? Quem fez o coração do homem? Quem que escolheu o homem? Eu sou contigo, Moisés. Moisés falou, eu não vou, não adianta insistir que eu não vou de jeito nenhum. Aí Deus falou para ele, eu tenho Arão, seu irmão que fala muito bem, e ele vai ser, que vai falar com o Faraó, e eu vou ser com você. Não adianta, pode escolher outro que eu não vou. Não adianta que não tem como eu ir. Mas ele foi adquirindo aquele relacionamento com Deus. Ele foi comunicando com Deus. Ele foi falando com Deus. E Deus mostrou para ele sinais da vara que ele tinha, que transformou em cobra. Depois ele pegou pela cauda, virou, colocou a mão no peito, tudo leproso. Depois ele tirou a mão, foi curada, colocou de novo, Deus foi transformando, Deus foi trabalhando, e ele foi adquirindo fé em Deus, tanto é que ele chegou para Faraó e falou, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Deus mandou. Faraó desafiou ele. Nós somos desafiados. Quem é seu Deus? Em quem você crê? Qual é a sua vida? Qual a sua atitude? Aí ele falou, é o Deus dos hebreus, eu sou o que sou, o grande Deus. Foi falando, o que fez? Tirou o povo do Egito, ainda abriu o Mar Vermelho, e como a pastora Ilse falou na semana passada, ainda colocou Josué para que derrubasse o muro de Jericó. E outro personagem que eu gostaria de falar com vocês é Gideão. Ele era medroso e covarde, tanto como nós. Gideão era muito medroso. Tanto é que ele malhava trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Com medo dos midianitas que queriam pegar ele. É um personagem da Bíblia, uma pessoa, um exemplo que eu estou citando para cada um de nós, que acontece com nós. Eu já tive muito medo. Já tive medo de desemprego. Já tive medo de enfermidade. Já tive medo de pessoas, de ameaça, de muitas coisas. E como que eu venci o medo? A Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Deus nos deu o quê? Espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém. Foi que Deus colocou no nosso coração. Amém. E isso que Deus colocou dentro do nosso coração faz com que nós vencemos o medo. Covid-19 não é escondido de ninguém que está aí, que existe um pânico, que existe medos em várias pessoas. Como que nós aqui que estamos vencemos este medo? Pela palavra de Deus. E o segredo da palavra de Deus é a oração. Você ouvir é excelente, mas você praticar é melhor do que isso. Porque quando você pratica, você vê que há resultado. Você vê que há proteção. Você vê que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não é atingido. Aleluia. Você vê que você está por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo. Não é, Clayton? É verdade, pastor Célio. É legal. Eu acho que o campo de batalha onde você exerce sua fé, quando tudo em sua volta diz não. Não aqui, não ali, ou no seu corpo físico, ou financeiro, ou psicológico, ou numa depressão, ou num câncer, aí tenho certeza, pastora Ilse, que é a hora de exercer a sua fé, em cima dessas dúvidas, em cima desse campo de batalha, porque parece uma coisa, puxa uma outra, um abismo, puxa outro abismo. Aí aparece uma enfermidade, uma pessoa me ligou ontem, conversou pelo WhatsApp, Clayton, problema financeiro, Clayton, problema no meu físico, na minha saúde, Clayton, problema com os meus filhos, problema com a minha família. É a hora de exercer a sua fé. E as pessoas estão perdidas, né? Perdidas, mostrar para o inimigo quem que é maior, quem que manda, quem que é grande, né, pastora Ilse? E essa questão que vocês estão colocando aqui, das pessoas ligam pedindo isso, mandam o WhatsApp falando disso ou daquilo, das dificuldades que estão passando. Como vencer essas coisas? Nós demos uma primeira chave, que era o relacionamento. A questão de você ter um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus.
Mas quando eu estou tendo esse relacionamento com Deus, eu estou tendo conhecimento de Deus. Porque Ele começa a falar comigo. A palavra do Senhor diz que a nossa fé vem pelo ouvir. Tudo o que eu ouço é o que vai me formar. Se eu estiver ouvindo que a situação está difícil, que tudo à minha volta diz não, a minha vida vai ser um não. Mas se eu estiver ouvindo a voz que eu tenho que ouvir, aonde estás, Adão? A única voz que eu tenho que ouvir. Se eu ouvir a voz de Deus, o meu interior vai encher de fé. Porque a palavra é viva e ela é eficaz. O que é viva? Ela está em movimento. A palavra não está parada. A palavra está produzindo em todo tempo. Por isso que 1 João diz que ele é o verbo vivo. A palavra é Jesus. Ele é vivo. Ele habita entre nós. Por isso que quando Deus diz para Abraão, Abraão, vai, ele fala assim, vou. Ele não questiona. Realmente, ele sai. Mas para onde? Na direção da voz que ele ouviu. A voz disse vai, mas a voz deu um comando, vai à direita, vai à esquerda, segue a lua, segue a estrela do norte e do sul. A voz direcionou. Quando nós estamos num processo, como disse o pastor Celinha, assim, crescendo espiritualmente, a gente precisa ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Há um versículo, e quando eu converti, eu gostava muito dele. Tem gente que gosta muito de profecia, revelação, a leitura, não sei do que, abre a Bíblia, vão ver o que Deus vai falar comigo hoje, né? Hebreus 1:1 diz assim, que antigamente ele falava através dos seus profetas. Hoje, ele nos fala através da sua palavra. Quer desenvolver fé? Medita nessa lei de dia e de noite. Ele deu um segredo. Ele falou assim para Josué, Josué, você quer ser corajoso? Você quer ser forte? Você quer vencer tudo que vem? Você quer colocar seu nome na história? Quer que eu venha através de você? Medita na minha palavra de dia, de noite. Relacionamento. Ouvir a palavra de Deus fortalece a nossa fé. Então, eu tenho duas chaves. Mas eu tenho mais segredos. O que eu tenho mais? O que Mateus 6 diz para mim lá, presbítero? Mateus 6 diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. E aí você entra lá, você faz que oração? Pai nosso, oração. Quem ora está fazendo o quê? Como disse o Celinho aí, que a gente é bem mignon, né? A gente é bem costelinha, magrinho, né? A gente não é fortinho igual o Clayton, o presbítero Roque, são assim, dois de nós. Bateu em nós, derruba. Nós, o vento passou, está levando. Para ganhar um pouquinho de massa, o que a gente faz hoje? Vai para a academia. E aí não adianta você chegar na academia lá e falar assim, eu vou fazer 10 séries de 10. Não, 3 séries de 15, pesada. Porque aí você desenvolve músculo. Sabe como sua fé desenvolve? Em desafio, situações difíceis. Quando você tem que exercer tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Quantas situações difíceis já passou, Clayton? Muitas situações difíceis. Exercer. A palavra é pregada. Eu tenho que exercer aquilo que está sendo pregado. De ouvir a palavra de Deus. E as pessoas usam as pessoas de Deus também. O presbítero Roque me ajudou muito no meu início. Amém. Ele sempre pregou isso assim, Clayton, você tem que ler a palavra, Clayton. Você tem que ler a palavra. Ele ia buscar em casa, trazer para ele, mas você tem que ler a palavra, você tem que viver essa palavra, não era, presbítero Roque? Isso que você fazia comigo. Quando eu era criança, e mesmo já adulto, casado, morando aqui em Limeira, minha mãe sempre mandava um versículo bíblico, guardando, leia, filho, leia 5 vezes no dia, leia várias vezes por dia, leia o mês inteiro. Você vai guardando no seu coração que Deus vai mudar o quadro da sua vida. A sua mãe, deixa eu só cortar, sábia demais, porque Deuteronômio diz assim, encuca na criança, encuca lá a palavra, porque ainda quando for grande, não se desviará. A palavra de Deus diz assim, ó, se ele sentar, ele lembra, se ele ficar de pé, ele lembra, se ele deitar, ele lembra, se ele correr, ele lembra. Que mãe sábia a sua mãe, então, viu? Minha mãe, ela nem só para mim, como todos os filhos, ela mandava um versículo bíblico escrito ali, com a letra bem clara, que nós possamos entender o que ela queria nos ensinar.
E lembro do Salmo 91, que todos os lugares qual a gente ia viajar, ou mesmo para as fazendas, minha mãe leia o Salmo 91 antes, vá, mas tenha cuidado, mas antes você pode ir. Com o Salmo 91 você pode ir para todos os lugares da parte do mundo, porque a palavra, ela ensinava assim, com a boca nós vamos a Roma, mas com a palavra de Deus nós vamos a Deus, nós vamos a Jesus. Aleluia! Isso ela sempre ensinou. Glória Amém? a Deus. Aleluia. E é interessante que os irmãos colocaram aqui, que se eu for na academia e eu fazer exercício, eu fico forte. Minha esposa não vai ficar forte, meus filhos não vão ficar fortes, quem vai ficar forte sou eu. Se o Roque e o Clayton tivesse apenas ouvido da mãe dele e não colocasse em prática, ou do Roque, como o Clayton ouviu, não ia adiantar nada. Então, qual é o segredo? Relacionamento e colocar em prática. Oração e ver aquilo que você faz. Oração. Orar e ter ação. O segredo está em você ver acontecendo na sua vida. Ver produzindo na sua vida o que a palavra diz. Assim foi com Moisés, assim foi com Davi, assim foi com Pedro. Errou, afundou, Jesus foi lá e socorreu. Assim é a nossa caminhada. Existe pandemia, existe crise, existe o dólar subindo, o combustível baixando. Só que se eu atentar para as notícias, o que eu vou estar cheio? Pandemia, dólar subindo, bolsa de valores caindo no Brasil, o jornal falando isso, a notícia falando isso, eu vou estar cheio do quê? Dessas notícias. E se eu atentar para a palavra de Deus, eu vou saber das notícias do mesmo jeito, porque não tem como não saber hoje em dia, mas eu tenho a palavra. E quando se tem a palavra está acima da notícia. Nós aprendemos aqui que os céus reinam sobre a terra, que a última palavra é do Senhor. Temos o controle da situação, porque nós temos o Deus que controla a situação. Então, vamos passar por cima, temos comunhão, temos oração. Existe um salmos que eu gosto que diz assim: seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, meu rocha minha, meu redentor. Eu falo com Deus, Ele fala comigo, direciona a minha vida e nós caminhamos na graça de Deus, porque Ele é conosco. Não é, pastor Ailson? Amém, é isso mesmo. Há algo aqui fundamental. Ter relacionamento com Deus, ouvir a palavra de Deus, e orar e agir. Mas o que é fundamental? Essa palavra tem que estar enraigada nos nossos corações. Ela tem que estar lá, firmada, para o dia mau. Porque nós vamos andar sobre uma palavra. Quem tem palavra de Deus sobre si, quem tem palavra de Deus dentro de si, quem tem uma palavra de Deus, ele faz maravilhas. Ele anda mais do que os demais. Abra para mim lá, para a gente ler uma palavra, Lucas capítulo 5, lá no verso 1, que tudo na nossa vida está baseada sobre a palavra de Deus. E é a palavra que vai nos dar estrutura para que a gente possa vencer toda e qualquer situação. Leia para mim, pastor Célio, 1 até o 11, por favor. 5, do 1 ao 11. Isso. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: lança-te ao mar alto, e fazei-se ao teu mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. Aleluia. Amados, tem uma frase aqui no verso 5 que eu acho que é primordial na nossa vida. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra de Deus.
em que nós estamos firmados. O que vai mostrar entre quem é o servo fiel e o infiel, quem é aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, quem é aquele que crê em Deus, quem é aquele que se lança diante de Deus e é aquele que somente é um ouvinte, mas não praticante da palavra de Deus, é aquele que lança sobre a palavra de Deus. Ela faz toda a diferença na hora da minha dor. Ela faz toda a diferença o dia que eu estou lá em casa e eu não sei como que vai ficar a minha situação. Porque eu vou voltar amanhã para o emprego e eu não sei se lá vai estar a minha carta de demissão ou se lá vai dizer para mim retornar e continuar a vida normal. Mas se eu tenho uma palavra de Deus, eu estou indo amanhã, o levantar da alva, e dizendo assim, olha, a porta que o Senhor abriu para mim permanecerá aberta, porque foi Ele que abriu. A gente vai por uma palavra. Então a gente lança fora todo o medo, toda a incerteza. O cenário financeiro, para alguns anos, é crítico. Mas nós temos um Deus supridor, que não é da terra. É dos céus. A Bíblia diz que o ouro e a prata é dele. Então as minhas riquezas não vêm dessa terra, mas vêm dele. Se não tiver aqui, ele vai fazer descer do céu. Mas terá sobre nós. Então, o temor que há em você, que está aí na sua casa, a insegurança que tem sobre você, lança sobre a palavra de Deus. E caminha por essa palavra, não é, Clayton? É lógico, pastor, eu tenho que conhecer o homem da palavra, o dono da palavra. Eu conheço ele é um Deus poderoso, ele é imortal, ele é eterno, ele é invisível, mas ele é real. Então, você que está aí na sua casa, pode lançar a rede, que a pesca vai ser maravilhosa. Aleluia. Vai ser maravilhosa, não é mesmo, presbítero Roque? Tem que crer. Crer não é sentar no sofá e esperar as coisas caírem do céu. Porque a Bíblia diz que tudo vem do céu, mas não fala que cai do céu. Ah, boa. Tudo vem do céu. O homem não adquire nada na terra se do alto não for entregue, não for dado. Amém. Então, nós temos que crer no nosso coração que nós vamos vencer e venceremos. Há 20 anos atrás, eu estava desempregado, eu fiz uma oração ao Senhor e peguei a palavra de Deus de Isaías 45, onde ele diz que ele ia na frente, abria as portas, quebrava as portas de bronze e de ferros ali, e me dava o ouro que estava sobre a escuridade. E eu coloquei no meu coração e creio e vivo esta palavra. Há 21 anos eu trabalho no mesmo lugar. Aleluia. E por mais situações que o mundo tem passado, eu vejo que afirma qual o trabalho Deus tem abençoado. Não tem crise, graças a Deus. Levantamos os olhos para o céu e agradecemos ao Senhor, porque nós não temos que estar olhando para a mão de Jesus, mas sim para os pés deles. Nós temos que se curvar e crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. É Ele que luta por nós. Aleluia. O presbítero Graças falou a uma Deus. coisa que vem do alto, não tem que ficar aí de braço cruzado, ele manda assim para nós, mas não é assim, né, gente? Por isso que Malaquias diz assim, não vou pedir oferta nem dízimo, calma, não vou falar de oferta e dízimo, vou falar de uma palavrinha que tem lá. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Deus não abre porta lá, ele abre o quê? Janelas. Quando você abre, pensa comigo agora, quando você abre uma janela na sua casa, pensa aí, você acordou agora de manhã, tem gente que está tomando café, tem gente que está na cama ainda, tem gente que está lá ouvindo essa live aí deitadão, mas tem mulher também que já está correndo, o que eu vou fazer de almoço para lá e para cá, quase desesperada. Você abriu a sua casa, abriu as portas, abriu a janela. Por que você abre a janela da sua casa? Entra a luz. Para entrar luz. Ninguém abre a janela para alguém entrar pela janela, pular pela janela. A gente abre a janela para entrar luz, para clarear o ambiente. Deus diz assim, eu vou abrir as janelas do céu. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou dar ideias do que você vai fazer na terra. Eu vou clarear a sua mente para você ver aquilo que ninguém está vendo. Para você fazer aquilo que ninguém está fazendo. Aleluia. Glória Isso é abrir as janelas dos céus. Você não vai ficar lá de braço cruzado, mas Deus vai trazer planos, propósitos novos e objetivos para a sua vida. Às vezes você está em casa e está assim, ó, mas essa ideia é meia, né, desparafusada.
Ninguém nunca fez isso. Faça. Se Deus está clareando as suas ideias, se Deus está dando caminho, Ele está largando as suas tendas. Vai sobre a palavra que Deus está te dando. Vai, meu amado. Para a salvação você precisa entrar pelas portas, mas para você prosperar você precisa ter ideias. Ideias. E ideias vêm da onde? Do alto, do Pai das luzes, porque de lá vem toda sabedoria. É dele que vem todas as coisas. Afirme-se na palavra de Deus. E aí você vai ver que não precisa ter medo. E aí você vai ver que não precisa ter dúvida. Não vai balançar, ficar sem sair do lugar. Você vai caminhar sobre uma palavra. Quando ele disser assim, vai, Abraão, sabe o que você vai fazer? Estou indo, Senhor. Estou indo porque eu conheço a sua voz. Estou indo porque eu sei o caminho que o Senhor tem traçado para mim. Estou indo porque eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu adquiro a minha fé à medida que eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor. Josué só descobriu que a muralha poderia ruir porque ele teve um relacionamento íntimo com Deus. Diz que de madrugada ele levantou e foi ver a cidade e ali Deus falou para ele o que ia acontecer. Diz que antes de atravessar o Jordão, Deus diz assim para ele, santifica, separa para mim, fica comigo, que você vai ver o que eu vou fazer. Se você tem relacionamento, se você tem leitura dessa palavra, se essa palavra está aí dentro de você, não tem situação difícil. Se agarra a palavra que Deus te deu. Deus me deu uma palavra, é essa sua palavra de vitória. É essa palavra que vai abrir o seu caminho. É essas ideias. Eu estava falando com uma pessoa, e aí ela disse assim, ela comentando a bênção que Deus tinha feito na vida dela, e fez mesmo, porque eu sou testemunha do que Deus fez. Aí ela falou assim, eu tenho uma ideia para o Dia das Mães. A Eliane, a nossa ali, eu tenho uma ideia. E aí ontem ela mandou uma das ideias dela. E uma das ideias dela, do que Deus colocou na mão dela, é linda. Ela vai ser bem-sucedida porque ninguém está pensando como ela pensou. Agora, de onde veio essa ideia? De Deus. Veio de Deus, do Pai das Luzes. Porque ela tem um propósito com Deus. Ela falou, eu tenho um propósito com Deus. Eu quero isso para a casa de Deus, eu quero aquilo. Está lá dentro dela. Então, Deus está dando ideias. Ideias. Mas a gente adquire isso pelo relacionamento, pela oração, pelo ouvir da palavra de Deus. Aí você está em casa, você não acredita, você está em casa, você está enfraquecido. Sabe por que você está enfraquecido? Falta palavra. Falta ouvir da palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus vai entrando, o medo, a dúvida, a incredulidade vai saindo. Nós lemos o texto que o povo se aproximava de Jesus para ouvir a palavra. Não era para escutar conversinhas, não era para perguntar se isso ou aquilo. Eles queriam entender a palavra. Olha para o sermão da montanha. O povo fica lá de manhã, de tarde, e Jesus continua o sermão. Ele está dando a palavra. Quer crescer, quer desenvolver a sua fé? Ouça a palavra de Deus. O Espírito de Deus se derrama. O Espírito de Deus tem se derramado nesse lugar com a palavra de Deus. Amém, presbítero? Salmo 119, se eu não me engano, versículo 9, diz, Senhor, como purificar o mancebo? Ele diz assim, observando a sua palavra. E quando eu comecei a ler e entender essa palavra, eu comecei mais e mais a observar a palavra de Deus com sabedoria. Ler, às vezes, ontem mesmo eu pedi para uma pessoa, ler Romanos 10, qual eu tinha citado, ela leu e falou para mim, eu não entendi nada. Eu falei, peça ao Senhor Santo Espírito de Deus, que Ele possa te ensinar. Então ela falou assim, mas como pedir? Pedindo ao Senhor em oração. Creia, não, você ora, creia que Deus vai te dar sabedoria, e nesta sabedoria você vai entender, compreender a palavra de Deus. Amém, Cleiton? Amém. E você que está aí na sua casa, sentado, talvez tenha uma dúvida, né, Bim? Talvez tenha uma dúvida, porque as pessoas falam assim, pastor Célio, eu sou anos crente,
estou 30 anos dentro de uma igreja, mas ainda eu tenho dúvidas, ainda não consigo buscar, ainda não cheguei naquilo que eu queria que chegasse. Parece que a minha vida parou. Mas a palavra do Senhor é assim. Olha que a palavra fala, é tudo um exercício, não é uma coisa estática, de fé em fé, de glória em glória. Você não pode ficar assim, não, eu tenho o título de crente, eu me converti, mas você tem que continuar em comunhão com o Senhor para sempre. Para sempre essa terra, né, pastor Célio? Glória a Deus. E quando o sábio estava falando aqui, eu estou aprendendo, né? A gente aprende com os sábios, um aluno. E é interessante que a Bíblia fala que nosso Deus é um Deus de detalhes. Quando a pastora Ilza pregou quinta-feira, Deus foi dando instrução para Josué. Ele não foi lá chegando e derrubando o muro de Jericó. Ele foi obedecendo o que Deus falou. Os levitas foram, colocaram o pé sobre as águas. Foi tudo um passo, tudo encaminhado certamente. E eu estava observando que Deus fez um milagre na pastora Ilza. Ela não está mais rouca. Está falando até bem, né? E ontem eu estava brincando com meu irmão e falei assim, para descontrair um pouco. Hoje você pode falar assim, tira essa máscara, coloca essa máscara. Hoje está todo mundo mascarado por causa da pandemia. Tem máscara, tira a máscara, coloca a máscara. Mas o que o Roque falou, e eu guardei essa palavra que ele falou em Romanos 10, 8, que diz assim, mas que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8 e 9. E o 9 diz assim, a saber que se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração, é fácil. Então nós aprendemos aqui várias ministrações, né, Clayton? Perdão de eu estar engasgando, dá pressa em falar, né? Nós aprendemos assim, que a fé, ela tem que estar na boca e tem que estar no coração. Não adianta nada eu falar assim, pandemia saiu, emprego aconteceu, dinheiro vem para mim, estou curado, se não tiver no meu coração. Então eu tenho que crer com o coração. E como que eu creio com o coração? Ouvindo a palavra de Deus. Domingo passado eu lembro de um exemplo que a pastora Ilza usou, da semente, saiu o semeador a semear. Uma semente caiu em predegrais, outros em espinho, outros em terras rochosas, mas uma caiu aonde? No coração. E nós temos o privilégio de estar nesse ministério e receber uma palavra de um homem de Deus sábio. Uma palavra que entrou no nosso coração e fez do Clayton, do Roque, da Ilza, de mim, dos pessoal aqui que está dando um apoio para nós, né? Os abençoados, só tem gente linda aqui. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Tem feito de nós experiente na palavra de Deus. Porque muitas coisas vão vir no mundo. Se prepare. Não é profecia do mal. Jesus mesmo falou, neste mundo haverá guerra, rumores de guerra, terremotos, princípio de dores. Ainda não será o fim. Mas Deus garante para nós uma morada certa. Tem um louvor que as crianças cantaram, né? O céu é o meu lugar. Aí o quinta-feira cantou. Vocês viram ela cantando? Como que ela cantou bonito? Na presença dos inimigos. Aí eu ajudei. Eu e a Ilza cantando, gente, não fica ninguém na igreja. Fica assim, fica. Nós somos bem, só não deixa... E você é arrebatado. Você é arrebatado, é louvor, é adoração. Levados, né? A hora que eles começam a ouvir, eles falam, Deus, estou indo. Chegou minha hora. Uma vez eu estava querendo cantar e tinha as voz potente, né? Azarados aí atrás. Aí eu comecei bem baixinho, a Silvana, que já tem a voz forte, levantou. Falei, agora eu posso cantar. Aí abaixaram a voz, falei, agora eu não posso cantar, porque é misericórdia. E assim, nossa caminhada com Cristo. Na presença de Deus, vencemos inimigos, vencemos a dificuldade. As notícias vêm, né? As notícias vêm para que a gente fica se apostatar da fé, né? Deixar a fé. Eu vejo que há tanto no mundo financeiro e no mundo espiritual, essa pandemia nos nivelou, esse coronavírus nos nivelou, tanto em financeiro, tanto em fé. Eu vejo muitas pessoas que eram grandes na fé, ficaram pequenas, ficaram amedrontadas e ficaram acuadas. E vejo pessoas que eram talvez acuadas e ficaram grandes. Não, eu tenho fé e eu acredito. Uma coisa que o pastor Rinaldo foi muito feliz, deve estar nos assistindo, que ele falou uma vez que acontece no mundo das pessoas que são convertidas. A gente, às vezes, tem fé para orar por uma pessoa. Mas, quando acontece com a gente, parece que a gente não tem fé. Parece que some, não. Acontece uma enfermidade, muitas das pessoas é assim. Acontece uma enfermidade, alguma coisa, algumas pessoas falam, não, mas eu orei por uma pessoa, acreditou. Mas quando acontece com a gente, parece que a gente fica meio perdido, não.
A gente tem que Exercitar. exercitar, obrigado, pastora, exercitar a nossa fé sempre nas pessoas, na gente, no ambiente, em qualquer lugar, né, presbítero? Irmão, há um pouco tempo atrás, eu estava sentado no sofá e passei muito mal. E ali, eu criei no meu coração que eu tinha orado por muita gente tinha sarado. Eu olhei para o céu, mas meu corpo tremia muito. Então eu lembrei de uma palavra que o salmista diz assim: Senhor, eu clamo por socorro. E naquela hora eu clamei por socorro ao Senhor Jesus Cristo. E no mesmo instante o meu corpo voltou ao normal e eu me sarou. E pela manhã levantei, 5h30 da manhã, e saí para o meu trabalho. Mas o Senhor me curou naquele momento que eu lembrei da palavra do que o salmista disse: Senhor, eu clamo a Ti por socorro. E eu clamei ao Senhor Jesus por socorro. E no mesmo momento, Ele me curou. Nós temos que crer e viver a palavra de Deus. Como diz em João 15, diz assim: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, Aleluia. nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós palavra. temos que viver a palavra de Deus. Aleluia. Porque se nós não vivemos a palavra de Deus e vivemos o que a Globo ensina, você vai ficar em cima de uma cama e vai morrer. Mas vamos crer e viver a palavra do Senhor. Porque Aleluia. a palavra do Senhor é vida e saúde. Está escrito em Provérbio 4, versículo 22, uma coisa assim, que diz que a palavra de Deus é vida para quem o acha e é saúde para o nosso corpo. Aleluia. Nossa, é providencial isso. Graças a Deus. É providencial. Posso contar um isso. milagre rapidinho? Oxa, milagre a gente quer ouvir. Eu estava na empresa trabalhando lá, quando eu trabalhava com meu pai, e lá era muito perigoso. E eu tinha um teste de basquete no dia seguinte. A pastora Ilza já jogou basquete contra ela. E olha, Tá bem. Ela jogava bem. E eu estava lá, e eu estava trabalhando, aí saiu uma ferpa de ferro e fez um rasgo na minha barriga, fora. Fui no médico, tudo, ele falou que não precisava dar ponta, mas eu estava me incomodando ao movimentar. E eu precisava fazer um teste. Eu falei, nossa, amanhã é o teste, eu estou machucado, e o treinador vai ver que eu estou machucado e vai me cortar. E a hora de exercer a palavra, aquilo que eu ouvi, exercer a fé. Sim. Gente, você que está em casa, eu estava assim com a camisa do trabalho, coloquei a mão em cima, eu falei, Senhor, eu estou com muita dor na barriga. Eu quero ser curado dessa ferida aqui. Me cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ergui a camisa, cadê a ferida? aleluia. Milagre instantâneo. Instantâneo, cadê a ferida? Glória a Deus. Depois, eu era adolescente, e quando você é adolescente, você tem aquelas dúvidas, mas eu falei, nossa, Deus é fiel, Aleluia. Deus é fiel. Eu instalei aquela palavra no meu coração, eu falei, eu tenho, assim, crer no Deus da palavra, igual o Tomé, não creu. Aí Jesus falou para ele, tu me vês e não creste? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Amém. Pastor Célio aqui tem um comentário para fazer aí. Não, quando o Rock estava falando, né? Ele falou até de uma emissora, né? Pior que não é só ela, né? Não defendendo ela, mas todas as emissoras que se colocam, as notícias são parecidas. E, infelizmente, é tragédia. Aí eu lembrei do Salmo 1, que eu acho que é conhecido de quase todos nós, né? Que a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se atenta no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora entra o segredo para nós que estamos de pé, que estamos com Cristo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu gosto de ver jornal. Eu vejo jornal todo dia. A emissora citada, que é Globo, tem muitas coisas erradas. Só que tem profissionais que trazem algumas informações, principalmente no esporte, eu gosto de ver. Em outro noticiário eu gosto de ver, como eu gosto de ver Bandeirantes, como eu gosto de ver Record, como eu gosto de ver na Facebook, no Instagram. Então eu quero estar informado. Não sei tudo, sei um pouco de cada coisa, mas o meu objetivo é o quê? É saber em quem eu creio, o que está acontecendo e como viver.
Então, se eu tenho a meu prazer na lei do Senhor, eu faço como fez Pedro. Para onde iremos nós? Para a pandemia? Para a China? Para o Japão? Para a Ásia? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Então, se eu for para a China, se eu for para o Japão, e um detalhe que eu vi o Alexandre Garcia falando. O Alexandre Garcia, para quem não sabe, ele já trabalhou na Globo, não sei se ainda trabalha, mas hoje ele dá algumas informações, algum noticiário na Rádio Gospel FM de Araras. Eu gosto de ouvir bastante, sempre que possível. Ele disse uma coisa: os japoneses tiveram apenas 2 mortes, não é porcentagem, é morte. Por quê? Toda vez, ele diz essa palavra, toda vez que você vê na televisão japonês, está de quê? Máscara. A cultura japonesa é diferente. Então, tem coisas que nós possamos aprender com o japonês. Eles são disciplinados, são muitos trabalhadores, mas nós levamos vantagem sobre os japoneses. Qual é a vantagem que nós temos? Palavra de Deus. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Para onde vamos nós? Vamos para Jesus. Pandemia veio. Aleluia. Como diz o nosso prefeito, todo mundo debocharam, né? Falaram mal do Mário Butião. Eu aprendi uma coisa nesse ministério, vocês concordam comigo? Ser submisso à autoridade. Obedecer à autoridade. Há uns tempos atrás, passou pelo nosso governo Luiz Inácio, a Dilma, hoje está quem? Jair Messias Bolsonaro. Então eu vou obedecer quem? O presidente que eu tenho. Eu nunca fui petista e nunca votei no PT, mas respeitei quando ele estava no governo. Então, quando você quebra a hierarquia, quando você quebra a autoridade, quando você quebra algumas coisas, que nem na Igreja Cristo Salva, para comentar, muitas pessoas passaram no nosso meio e quiseram bater de frente com o pastor Rinaldo. Quiseram bater de frente com a pastora Ilza. Quiseram bater de frente com o Clayton e com o presbítero Roque. Nunca faça isso na sua vida. E nunca bate de frente com o nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso Santo de Israel. Ele nos dá a palavra de vida eterna. Então a fé não é somente você ouvir, você somente crer, você somente orar, ter comunhão. É você obedecer e colocar em prática aquilo que Deus diz. Adão e Eva quebrou princípios. Satanás quebrou princípios. E quando se quebra princípios, a consequência é grave. Quando você obedece a palavra e põe em prática e obedece, põe em fé e obedece a autoridade que é colocada, com certeza a Bíblia diz que você vai bem. Existe um versículo na Bíblia que fala assim, ó, orai para que haja paz e prosperidade na sua cidade, porque você também vai ter paz e prosperidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E o povo que Ele deu por herança. Então, aleluia. Povo de Deus, amado do Senhor, pandemia existe, enfermidade existe, vírus existe, mas Deus também existe. E Ele é maior que tudo e todos. Amém. Aleluia. É uma bênção, né? A gente poder ouvir essas coisas e meditar. E o último versículo que o pastor Célio disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? O povo está cansado de ouvir umas notícias. Eles aqui citaram quase todas as emissoras que tem por aí. Eu falei, nossa, daqui a pouco eles sabem todos os canais de televisão. Seja qual for a emissora que você ouve, ou rádio que você tenha ouvido, as emissoras têm tentado mudar, porque eles viram que o povo cansou de má notícia. Então, agora estão tentando falar quantos ficaram curados, quantos estão bem, aonde está a vacina. Nós sempre soubemos que a melhor notícia vem da palavra de Deus. Por isso, nós firmamos os nossos corações, desde o início, nessa palavra. Quando a palavra do Senhor diz assim, retenhamos firme a nossa esperança, porque fiel é o Senhor, é porque aqui nós nunca seremos abalados. Nós não estamos no mesmo barco que toda a nação está. Nós estamos no barco que Jesus entrou. Jesus tinha vários barcos para entrar no dia da pesca, ele escolheu o barco de Pedro. Jesus está no nosso barco. Não precisamos temer. Nós precisamos confiar e caminhar na direção do Senhor. Porque só Ele mesmo tem a palavra de vida eterna. Ele tem a palavra para mim e para você sair de qualquer situação. Então, para você que está em casa nesta manhã, o que nós queremos deixar para você é que você tenha fé em Deus. Que você caminhe na direção dessa fé. Você continua ouvindo a palavra de Deus. Leia, medite na palavra do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Busque a presença de Deus. Ore. Venha para os cultos. Assiste às lives. Ouça louvores. Medite nessa palavra. Porque eu vou dizer o que um aluninho meu falou. Tudo vai passar, né, tia? Tudo vai passar. Só a palavra do Senhor que não passará. Aleluia. Essa vai permanecer.
Toda situação que você enfrenta passa, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, nessa manhã, o que nós queremos é que essa palavra fortifique o seu coração, que você possa ter crescido um pouquinho mais em fé, que o seu músculo da fé tenha se desenvolvido um pouquinho mais, os seus bíceps espirituais aí tenha ficado um pouquinho mais fortalecido, e que você possa vencer todos os temores, porque o Senhor é contigo. Ele disse que seria conosco todos os dias das nossas vidas. É todos. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, sempre Ele estará com você. Acredite, tenha fé, ande por uma palavra. Você não anda por uma notícia, por uma informação. Nós andamos por uma palavra que é pregada. Em nome de Jesus, abra o teu coração para o Senhor. Se debruce nessa palavra e deixe Deus falar através de você e falar com você. Amém? Então, para a gente terminar essa manhã aqui, o presbítero vai orar para a gente finalizar. Claito, fala do nosso culto da noite. Às 7 horas, culto na nossa live. Nossa live, né? Nossa live. Agora é um negócio de live, todo mundo fala live. Live é casa, né? É nossa casa, né? Porque vai passar na nossa casa, não é? Live em inglês não é casa, gente? Casa, não? Casa é house. É house. Oh, Morar. life é vida. Oh, tá bom. Nossa live, então. Pastor Ailson, vai estar aqui com a gente? Não, pastor Rinaldo? Pastor Rinaldo vai estar aqui com a gente às 7 horas, às 19 horas. Então fique aí ligado. Eu creio que vai ser um culto abençoado. Mais um alimento do céu para continuar nesse assunto, talvez, a fé, de acreditar, de crer na palavra de Deus, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que nós temos que confiar. Na verdade, a gente tem que dar a mão. É Pai, né? Pai, se dá a mão, você acredita, você crê e você tem fé. Às 7 horas a gente vai estar aqui. A nossa live. Na nossa live, ok? Presbítero. Aleluia. Um dia o Senhor Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos e orou ao Pai por eles. E ele disse: Pai, eu oro por esses discípulos, por meu povo, mas oro também por aqueles que há de se converter por esta palavra. Glória a Deus. E assim também eu oro no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não só por esses que estão aqui comigo e vocês que estão aí ouvindo essa mensagem. Eu peço em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que creia no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor que luta por nós. Se você crê no seu coração, a sua vida é transformada, porque a palavra de Deus diz: crê somente. Quando nós cremos no nosso coração, nós veremos a vitória, nós veremos a graça de Deus sobre a nossa vida. Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu oro pelo teu povo, pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia, Senhor Deus, para alcançar, Senhor Deus, todos, oh meu Pai, esses que nos ouvem, esses que há de ouvir, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, por esta cidade, como está escrito na tua palavra, que diz: orai pela cidade, e pela paz da cidade eu direi: haja paz sobre vós. Senhor, eu oro também por nossa nação, oro pelo Brasil, Senhor Deus, pedindo e clamando ao Senhor pela paz do Senhor Jesus Cristo sobre nós, porque a tua palavra diz: ó meu Deus, a minha paz eu vos dou, não a dou a que o mundo dá. Senhor Deus, eu peço a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Brasil. Assim eu abençoo a nossa nação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Amém. eu agradeço a Deus, pastor Rinaldo, a colaboração de todos vocês que ajudaram muito, porque essa voz não está ajudando muito, mas aqui foi muito gostoso estar conversando com vocês. Pastor Célio, consideração final. Já acabou? Já. Logo agora que a brincadeira fica legal, né? Não, é muito divertido, é muito legal falar da palavra de Deus, do nosso Deus. E a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós agradamos a Deus. Obrigado por todos. Tenham um excelente dia na presença de Deus. E à noite, encontro marcado com Deus. Obrigado a todos. Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo abençoado, é um princípio de semana. Eu creio que a sua semana vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu abençoo a todos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça do nosso Deus esteja sobre o seu lar.
Amém. Amém. Graças Um a bom Deus. almoço para todo mundo. Se tiver convite, manda aí pelo zap que Amanda, Fernando, Gabriel, o Eberton, com 5, 6 filhos dele já está indo. Aniversário do Ah, Vandeir. gente, aniversário do Vandeir. Churrasco Hoje vamos casa cantar dele. parabéns. Vai ter churrasco, Vandeir, vai ter bolo. Mas acabamos de falar de uma palavra aqui, irmão. Acabamos de falar que nós estamos protegidos, podemos ir, sim, a gente fica cada um num cantinho, sua casa é grande, irmão. Mas que Deus abençoe a sua vida, Vandeir. Que o Senhor lhe acrescente anos e anos de vida, com graça, com sabedoria, que te instrua como conduzir a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Esse ministério ama muito você, viu? Obrigada, Gabriel, viu? Fê, obrigada, Mandinha. Eberton, que deixou toda a família e veio para cá hoje, né? Trabalhar um pouquinho. Ele está tão feliz que ele está aqui, gente. Ele está rindo, o Eberton. Ele está assim, se deleitando que ele está aqui, porque daqui a pouco ele vai voltar para o refúgio dele, para aquelas meninas que são a 1000 por hora. Elas não param, cheia de saúde e de vida, amém? Então, gente, às 19 horas do nosso culto, você é convidado para se preparar para o culto. Não põe pijama, não. Põe roupa de verdade, gente. Põe roupa, se prepara, acha um cantinho da casa, chama toda a família e vamos louvar o Senhor e ouvir essa palavra em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Aleluia.